Mas vamos compartilhar aqui um pouquinho daquilo que a palavra de Deus tem para falar ao meu e ao seu coração. Queria convidar você a abrir lá em Apocalipse no capítulo 2. E enquanto você abre, queria lembrar você que essa carta, esse livro foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, de uma perseguição muito intensa que acontecia à igreja no final do primeiro século. Mas não são apenas as perseguições, né, as dificuldades visíveis que tentam nos atrapalhar de prosseguirmos a nossa vida cristã. Quando João escreve essa carta, ele vai mostrar também algumas dificuldades que as igrejas que existiam ali na Ásia Menor, as 7 igrejas, e são 7 porque elas expressam a totalidade da igreja do Senhor naquela época e no nosso tempo, algumas dificuldades que a igreja pode enfrentar, de um caráter visível, mas também dificuldades que nós podemos enfrentar no aspecto interior, porque a nossa vida cristã não são apenas as dificuldades externas, visíveis, que tentam nos impedir de crescermos e de amarmos mais ao Senhor. Mas também existem inimigos internos, invisíveis muitas vezes, que querem nos impedir de crescermos na nossa vida cristã. Eu gostaria de, nessa semana, uma vez que eu vou estar aqui com vocês, talvez analisar aqui alguns inimigos que nós podemos enfrentar para esse desenvolvimento da nossa vida cristã, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1, João escrevendo para essa igreja as palavras do Senhor Jesus, ele diz: contra você, porém, eu tenho isto, no versículo de número 4. Você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde você caiu, arrependa e pratique as obras que você praticava no princípio, porque se você não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. E no versículo 7 ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, a árvore esta que está no paraíso de Deus. Então, uma das dificuldades que essa igreja estava enfrentando na sua caminhada era a perda do primeiro amor. E o primeiro amor é uma coisa assim tão maravilhosa, né? Eu tenho certeza que você que me assiste em casa agora, ou me assiste em algum outro lugar, se você já é um cristão, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você deve lembrar como é que foi os seus primeiros dias na caminhada com o Senhor Jesus. E todas as vezes que a gente começa a caminhar com Cristo, é sempre aquele fogo, né, do primeiro amor, é aquela alegria, aquele entusiasmo, nosso desejo de participar de vigílias, de participar dos cultos, de participar do evangelismo, mas o tempo muitas vezes pode se tornar um inimigo para esse fogo no nosso coração. E à medida em que o tempo passa, esse amor, então, ele vai diminuindo, ele vai quase se esfriando, e aquilo que antes era feito com paixão, com amor, com devoção, começa a ser feito, então, como um mecanismo, como algo mecânico, e já desassociado daquele sentimento que norteava o coração, que é a paixão, o amor pelo Senhor Jesus Cristo. Se torna algo simplesmente automático. É como um casamento que, ao passar pelo tempo, não resistindo às provas do tempo, não resistindo às dificuldades pelas quais o relacionamento passa, começa a tornar-se mecânico, monótono. Às vezes o marido até continua agindo da forma como sempre agiu para com a sua esposa, a esposa também continua agindo da mesma forma para com o seu marido, mas fica notório que há um vazio dentro de cada um deles, porque aquele amor que existia outrora no princípio, ele foi se apagando, ele foi diminuindo, não houve um zelo para que aquele amor permanecesse aquecido no coração de ambos. O amor dessa igreja veio se esfriar, o texto vai mostrar para nós aqui, depois você pode lê-lo por completo, exatamente porque eles se tornaram mais zelosos da prática das coisas de Deus do que propriamente do seu amor para com Deus. E essa é uma pergunta que eu queria deixar com você hoje, nesse dia. Você está sendo mais zeloso da prática das coisas para Deus ou do seu amor para com Deus? Porque nem sempre o que nós estamos fazendo para Deus significa que isso é fruto do nosso amor para com Ele. Mas é verdade que todas as vezes que nós buscamos o amar de todo o nosso coração, nós faremos aquilo que lhe agrada, faremos aquilo que apraz ao seu coração, uma vez que o nosso coração está enternecido de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Então, esse deve ser um zelo que eu e você devemos ter no nosso coração. Como é que está o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo? Como é que está a sua paixão por Ele? Você tem deixado essa paixão se esfriar? Você tem deixado esse amor se apagar? É claro que o amor, ele não é simplesmente um sentimento. O amor é uma decisão.
E uma decisão de fazer o bem a alguém, uma decisão de fazer o bem a uma outra pessoa, ainda que essa pessoa não mereça, é agir com graça, é agir com misericórdia. Mas o amor também enternece e aquece o nosso coração. Nós não podemos ver o amor simplesmente como algo frio, algo monótono. Não, o amor aquece o coração. Será que é assim que está o meu coração e o seu coração pela pessoa do Filho de Deus? Será que quando você menciona o nome de Jesus, ainda lágrimas podem ser vistas nos seus olhos? E a gente tem que se lembrar dessas coisas e nós não podemos perder. A primeira dificuldade que essa igreja enfrentava, ou a dificuldade que nós cristãos enfrentamos na nossa trajetória com o Senhor Jesus Cristo é exatamente essa: o esfriamento do nosso coração, o esfriamento do nosso primeiro amor. Mas o Senhor Jesus, Ele diz que é possível vencer isso, é possível vencermos essa apatia, essa frieza e prosseguirmos na nossa caminhada. Ele diz, ao que vencer, Ele diz, darei o direito de comer da árvore da vida. Árvore essa que está no paraíso de Deus. E você deve lembrar-se que essa menção faz diretamente alusão ao texto do Gênesis, quando o primeiro casal ali no Jardim do Éden foi dado a eles a oportunidade de comer da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida que representava a própria pessoa do Senhor Jesus, a vida que emana do Filho de Deus. Mas eles escolheram deliberadamente comer do fruto da desobediência e, como consequência, experimentaram o pecado, experimentaram a rebelião. Eu e você devemos fazer outro tipo de escolha hoje. Se o que está faltando em nós é um fogo de amor pela pessoa do Filho de Deus, nós devemos então escolher nos lançarmos novamente na comunhão com Ele. Em Marcos capítulo 3, o texto bíblico diz, a partir do versículo de número 6, que algumas pessoas, ao ouvirem a respeito da pessoa do Senhor Jesus, eram atraídas por Ele. E posteriormente, Marcos vai dizer que Jesus também chamava pessoas para estarem com Ele, chamou 12 apóstolos para estarem com Ele, para estarem junto dEle. O desejo do Senhor, acima de tudo, para comigo e para com você, é de termos comunhão com Ele. Jesus nos chamou para nós andarmos ao lado dEle, para nós termos relacionamento com Ele, para termos o nosso coração envolvido por um laço de amor. Por isso que Ele termina dizendo, olha, ao que vencer essa dificuldade, ao que vencer essa situação, ao que vencer esse problema, ao que vencer esse esfriamento, ao que vencer as lutas que trazem frieza ao coração, essa pessoa então poderá novamente ter a sua comunhão acesa, acendida, renovada pelo Filho de Deus. Porque é exatamente isso que faz com que o meu e o seu coração permaneça aquecido por Jesus Cristo. A nossa comunhão com o Filho de Deus. Talvez o que está esfriando o seu coração sejam as lutas, sejam as tribulações. Talvez o que está esfriando o seu coração sejam as atividades do ministério. Talvez você é um pastor que está me ouvindo, ou um líder de célula, eu não sei. Talvez você esteja engajado em alguma atividade na igreja e é exatamente essa atividade que está roubando você da sua comunhão com Jesus. Talvez seja o pecado. Não existe nada mais nocivo para o amor no nosso coração a respeito do Filho de Deus do que o pecado. O pecado fere, mata, rouba a nossa alegria, rouba a nossa paixão pelo Filho de Deus. Mas nesse dia, Jesus nos chama ao arrependimento. Ele diz, olha, arrepende-se, volta para o lugar de onde você caiu, torna a praticar as obras que você praticava no princípio. Ele diz, se você não fizer isso, infelizmente, a vida vai se acabar em você. Eu vou remover o candelabro do seu meio, a possibilidade de você ser sal da terra e luz do mundo. Para essa igreja, era exatamente isso que estava roubando do Senhor Jesus. Jesus diz, olha, uma vez que é o seu serviço que está me roubando, é o seu serviço para mim que está me roubando, está te roubando de mim, então eu vou tirar essa habilidade de você. Que eu e você sejamos obedientes à voz do Filho de Deus, sejamos obedientes ao seu chamado, sejamos obedientes ao seu clamor e possamos então, em um nome de Jesus, experimentarmos novamente dessa santa comunhão que Cristo nos oferece para que tenhamos vida e vida com abundância em nosso viver. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar com você aqui no programa de hoje e dizer que não há nada melhor do que nós amarmos ao Senhor. Não é verdade, gente? A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que seja essa a nossa motivação para amarmos, para adorarmos e para servirmos o nome do Senhor.